galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LACENEM, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. Agora, meu companheiro, hoje, você que é meu querido aluno, nesta humilde e singela aula do Enem, vai perceber que o nosso assunto não é mais a redação, como estávamos trabalhando. Né? Você vai perceber que o assunto de hoje é literatura. Como assim, Sidney? Você vai trabalhar literatura e redação conosco? Sim. Então, eu vou trabalhar além da aula de redação, como você já deve ter visto, de repente, alguma, naquela parte da macroestrutura e da microestrutura, eu também trabalharei literatura. Só que é o seguinte, o aluno, ele tem um certo distanciamento quando a gente fala sobre literatura, porque na época da escola, ou até mesmo agora, o aluno ainda, às vezes, ainda está na escola, ele acha isso muito chato. Ah, professor, isso é muito chato. Realmente, porque na escola a gente estuda aquele estilo epocal e a coisa fica chata. E quando você vai para o vestibular, por exemplo, para o Enem, você percebe que é muito diferente daquilo que você viu na época da escola. Agora, você tem de entender que no Enem, o camarada não vai te cobrar a fundo aquela situação do estilo epocal, como você talvez tenha feito na escola. Ele vai trabalhar em cima do texto. Então, é a análise, é a interpretação em cima daquele texto. E se a gente pegar um estilo de época marcante para o Enem, a gente já sabe que é o modernismo. Agora é o seguinte, para que eu possa entender o modernismo, eu tenho de entender outras escolas literárias. E para que eu possa entender um autor, para que eu possa entender um texto exatamente de forma perfeita, eu tenho de ter conhecimento de mundo. Então, por exemplo, quando você está trabalhando uma aula de interpretação de texto, independentemente de ser uma aula de literatura, o que é importante? Não é importante o conhecimento de mundo? Quanto maior o conhecimento de mundo do camarada, maior a sua capacidade interpretativa. Na literatura é a mesma coisa. Quanto maior o conhecimento de mundo que você venha a ter, mais você vai entender aquele texto. Por exemplo, quando o professor na escola te mostra um fator de época, parece mais que é uma aula de história, ele está querendo te inserir naquele contexto. Afinal de contas, como é que você vai entender bem um texto se você não entender a que momento ele estava ali? O contexto da coisa. Pega algo que nem precisa ser de um Machado de Assis ou de um Guimarães Rosa, não. Vamos pegar o Caetano Veloso, não, o Chico Buarque, com aquele texto Cálice. Quando você não tem o menor conhecimento, você pensa até que é um cálice para beber alguma coisa. E, diante do contexto da ditadura, você percebe que era o cálice de calar mesmo, porque estavam querendo calar a galera naquela época, não é? O fecha a boca, né? Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Era mais ou menos assim. E aí, será que eu iria entender o texto se eu não tivesse entendido o contexto no qual ele foi projetado? Jamais. E aí é o seguinte, quando a gente fala de literatura, provavelmente na escola você já estudou um conceito chamado mimesis. E isso deu origem a dizer que a literatura é uma imitação. E, durante muito tempo, o aluno pensou que a arte, né, pensa assim, ó, a arte imita a vida. Então, a literatura é uma mera arte de imitação. E aí a gente tem que tomar cuidado, meu companheiro. A palavra mimesis, ela vem do grego mimestai, e isso significa outrar-se, tornar-se. Na verdade, a literatura é a forma mais complexa de conhecimento. Ao utilizar um movimento literário, uma escrita literária, eu não estou imitando a vida, eu estou recriando uma nova vida. Então, a arte, ela não imita a vida, ela recria uma outra vida. Até mesmo porque se a gente fosse pensar no sentido fechado, nem sempre a arte realmente imitou o que a gente chama de mundo real. A concepção de jurisprudência, você que vai fazer uma faculdade de Direito, saiba que a concepção de jurisprudência, ela nasceu primeiro na literatura antes de nascer no mundo real. Foi numa tragédia grega, em que no primeiro livro o camarada fazia com que a mãe do cara, junto ao tio, matasse o pai do camarada. No segundo ele fica conflituoso, parece até o Hamlet. Ele fica conflituoso, mato minha mãe, que é sangue do meu sangue, né? E honro o meu pai,
ou não mato, deixo para lá porque ela é minha mãe. E no terceiro livro, que era a tragédia, era um momento de catarse ali, no terceiro livro tem a concepção de jurisprudência. As ninfas defendendo o lado feminino, a mãe, e Apolo defendendo o lado masculino, que é a honra, e uma deusa, a Palas Atena, defendendo, na verdade, julgando todo o processo. A primeira noção de jurisprudência que a gente tem no mundo. Então, literatura não é imitação. Literatura é algo muito importante. E é o seguinte, o que eu vou fazer com você para que você possa entender isso com toda a calma e tranquilidade? Eu vou fazer um estudo dirigido. Eu já reparei que a aula de literatura, às vezes, relacionada ao movimento do Enem, em videoaulas, ela é muito expositiva, muito explanada o tempo todo, e aí você fica perdido. Eu vou fazer isso? Vou, porque eu gosto de falar pra caramba, mas eu também vou te direcionar com o nosso material. Agora é o seguinte, a gente tem de entender que ao pensar em literatura, a gente tem que saber que ela tem uma serventia, que é uma serventia para a natureza do homem. Por exemplo, quando a gente pensa em cultura, o que é a cultura? A cultura é o que o homem faz com a natureza que está ao seu redor. E é daí que surge todo o processo cultural. E o que é a arte? A arte é também o que o homem faz com a natureza ao seu redor, mas pensando o quê? Na questão do belo. Ou seja, tem que ser uma arte, se é arte, é para ser bonito. E é daí que vem a música, é daí que vem a pintura, é daí que vem a literatura. Então, a literatura é uma mistura entre o processo cultural e artístico. Se a gente pegar a palavra literatura no seu sentido original, ela significa letra. Então, durante muito tempo, literatura foi apenas aquilo que era projetado através da escrita. Então, hoje, você escuta muito, você que vai fazer medicina, a literatura medicinal, a literatura jurídica. Então, isso daí é tudo aquilo que está escrito. Mas nós não vamos tratar a literatura como aquilo que está escrito. Vamos tratar num grau a mais. Vamos tratar na questão artística, na questão do belo. E aí, não o belo cantor, tá? Vem aqui comigo, ó. O que é literatura? Esse material é de extrema importância que você sempre revise, para que você possa massificar esse conteúdo, tranquilo? Então acompanha aqui comigo, ó. Literatura é a arte da palavra. É a técnica de usar as palavras com criatividade e originalidade. Assim como o pintor usa tintas para fazer um quadro e levar sua mensagem, assim como o músico utiliza a combinação harmoniosa dos sons para comunicar-se com seu público, também o literato usa as palavras para expressar suas ideias e emoções. Então, o homem das cavernas, quando ele fazia aqueles desenhozinhos ali, aquela arte ali era para quê? Para expressar o que ele sentia com o que tinha ao seu redor. Todas as suas ideias e emoções, assim como o músico, assim como o pintor. Você, por exemplo, quando escreve alguma coisa, de vez em quando, você tem a vontade de escrever. Aquela poesia, aquele texto que vai fazer você desabafar, aquilo é tudo de acordo com o seu meio. É por isso que na escola a gente estuda os estilos epocais e parece mais uma aula de história, porque é a representação da sociedade. Quando você pega um texto, por exemplo, do Machado de Assis, aquele texto ali é o melhor elemento para representar como é que era a sociedade daquela época. Porque, afinal de contas, você consegue entender como é que era a relação do homem com a mulher, você consegue entender o processo político, o processo econômico daquela época. E quando eu aprendo algo do passado, se eu aprendi, eu evito aqueles erros do passado. Então é por isso que a história e a literatura são elementos comuns, afins e de extrema importância se a gente quer um futuro melhor. Agora, continua acompanhando aqui comigo, ó. Na literatura, as palavras podem ter o mesmo valor das palavras que utilizamos na vida diária. Em nosso cotidiano, as palavras têm um valor utilitário, ao passo que, se usadas no texto literário, adquirem valor artístico, podendo criar um mundo poético ou ficcional, por meio da maneira como são usadas. Então, meu companheiro, basicamente, você tem duas formas de utilizar essa escrita.
no sentido utilitário, pensando no valor real, aquela palavra vai me ser útil para aquele momento. E pensando num processo artístico, num sentido figurado. Aí a gente vai entrar na seara da divisão de denotação e conotação do texto real e do texto figurado. E mais adiante, no nosso próprio material, a gente vai estudar isso com mais calma. Você vai entender exatamente o que é denotação e o que é conotação. Ah, Sidney, eu já entendo. Ótimo, ótimo que já entenda. Vai entender ainda mais. E se você não entende, vai passar a entender. Tranquilo? Então vem aqui comigo, ó. O artista da palavra pode nos retratar uma realidade objetiva ou simplesmente criar um mundo subjetivo, interpretando a realidade a seu mundo. A realidade literária, a criação literária pode estar em desacordo com a realidade sensível, objetiva. A literatura se reveste de grande importância porque é a expressão do ser humano e da vida, e porque retrata épocas, costumes e ideias. Segundo Soares Amora, na literatura, o interessante não é apenas quem se exprime e o que se exprime, mas como se exprime. Então se liga só. Se a gente parar para pensar, o camarada, na relação da literatura, ele trabalha uma concepção chamada verossimilhança. Muitas vezes, né? Essa expressão muitas das vezes é meio equivocada. Muitas vezes, o aluno, ele pensa que verossimilhança é aquilo que é verdade. E isso não é uma verdade. Na verdade, olha só como é que é, para enfatizar. Verossimilhança é aquilo que é passível de uma verdade. Então, quando o camarada trabalha um elemento objetivo ou subjetivo, ele pode entrar nessa seara aqui. E, ao falar de verossimilhança, eu só estou falando daquilo que é passível de uma verdade. Eu posso falar de uma verossimilhança interna e eu posso falar de uma verossimilhança externa. Como assim, Sidney? Vamos lá. Futuramente a gente vai estudar com mais calma os gêneros literários, os gêneros textuais. E eu posso trabalhar um texto voltado para o gênero policial, uma crônica policial, por exemplo. Aí, vamos pegar até uma conhecida do Rubem Fonseca, Cidade de Deus. Mas não é Cidade de Deus o filme, é uma crônica chamada Cidade de Deus. O camarada, ele mora num condomínio aqui na Barra da Tijuca, e casado, e de vez em quando ele sai e fica um tempo fora. Os vizinhos perguntam o que é, e a mulher sempre diz que ele sai a negócios. Mas, na verdade, ele é dono da boca de fumo na Cidade de Deus. Ele é um traficante. Certa vez, a mulher dele pergunta assim para ele: meu amor, você seria capaz de matar alguém por minha causa? E a resposta: eu seria capaz de cortar a mão de um menino que estivesse me enrolando na indolação. O que é indolação? É a indolação da maconha, né? O camarada pega e fica preparando aquele cigarrinho, sei lá, separando. Isso é indolação, que eles chamam. Aí ela vai e fala assim, aí ele pergunta, quem você quer que eu mate? Fez algum mal a você? Aí ela responde, não, não fez mal a mim. Foi a mãe dele que me fez mal. Eu quero que você mate o filho de uma mulher que me humilhou. Porque de nada adianta matá-la. É o fim do sofrimento. Olha o raciocínio. Eu quero que mate o filho para que ela sofra. Porque quando a gente perde um filho, aí sim sofre. Aí ele perguntou, mas por quê? Como é que ela te humilhou? Ela é a namorada do meu ex. Aí ele, então você ainda gosta do seu ex? Ela, não, é porque ela me chamou de burra na frente de todo mundo, me humilhou e eu não gostei, eu quero que ela sofra. Ele, não, beleza, pode deixar. Certo dia, chegou um carregamento de armas, ele sai, a princípio a negócios, e quando volta, algum tempo depois, ela pergunta, e aí, fez aquele serviço? Olha a resposta, sim. Mandei uns rapazes na porta da escola, eles foram à porta da escola dessa criança, pegaram, levaram para o morro, torturaram, esquartejaram, jogaram dentro de uma carcaça de geladeira e colocaram na porta da casa da mãe. Essa foi a resposta. Aí ela, tranquilo,
vai dormir, pega uma foto do ex-namorado e suspira. Ou seja, ela ainda gostava do cara e essa foi a vingança dela. Aí eu te pergunto, meu irmão, isso é passível de acontecer no nosso mundo real? É óbvio, basta pegar qualquer jornal, torcer que escorre sangue. Então, este texto, além de uma verossimilhança interna, porque é um gênero policial que pode trabalhar a violência, ele tem também uma verossimilhança externa. Afinal de contas, ele atinge o nosso dito mundo real. Agora, pega um conto de fadas, por exemplo, Peter Pan. O fato de uma fada morrer quando alguém diz que não acredita em fadas. E no exemplo do filme e da história, né? Eu falei do filme porque eu lembrei agora do filme. Quando a Sininho morre, o que as pessoas começam a fazer? Começam a bater palmas e a dizer, eu acredito em fadas, e a Sininho ressuscita. O Peter Pan, ele voa com um pozinho de pirim-pim-pim, é só pensar em coisas boas. Caramba, isso é passível de uma verossimilhança interna? Sim. Por quê? Porque, de acordo com o gênero conto de fadas, é normal isso acontecer. Agora, é possível uma verossimilhança externa? Isso é possível de acontecer no nosso dito mundo real? Não. Então, a gente já começou a entender o que é uma verossimilhança. Olha só que importante. Agora, vou frisar um outro aspecto aqui, ó. O camarada, ele pode retratar uma realidade objetiva ou simplesmente um mundo subjetivo. Exemplos que eu acabei de citar. Agora, pega uma poesia. O camarada, ele também pode trabalhar uma poesia com aquilo que é uma realidade, ou seja, o dia a dia, o próprio cotidiano, isso pode virar uma poesia. Ou ele pode inventar uma situação que não é algo corriqueiro, algo cotidiano. Seria algo mais intimista, mais subjetivo, vem de subjetividade, vem do eu. Beleza. Agora, diante de toda essa situação, o que a literatura vai fazer? Ela é a expressão do ser humano. Então, no final das contas, quando alguém te pergunta para que serve a literatura, é natural que o camarada diga, serve para nada. Ou ele associa a literatura a pessoas cultas. Mas, na verdade, a literatura é a expressão de qualquer ser humano. É a minha expressão, é a sua expressão. Neste exato momento aqui agora, nós estamos fazendo literatura, porque nós estamos falando sobre literatura. Isso já é um fazer poético. Então, nós estamos adquirindo uma cultura, um conhecimento, e a gente se expressa. Então, o texto escrito, ou a pintura, ou uma escultura, tudo isso é para expressar o quê? O sentimento do homem. E é por isso que eu consigo entender as épocas, consigo entender os costumes, consigo entender as ideias. Por exemplo, vamos pegar nossa sociedade hoje, 2015. Se você for à praia, você pode ver uma mulher com um fio dental, fazendo topless, e isso não vai causar uma estranheza, uma parada absurda. Você não vai ficar ali igual um bobão. Caraca, meu Deus do céu, olha só o que a mulher está fazendo. Ou pior, você não vai chamar nenhum policial para prendê-la. Por quê? Porque hoje, na nossa sociedade, isso é comum. Se fosse há 40 anos, há 50 anos, essa mulher com certeza iria provocar um grande problema e, sem sombra de dúvida, seria o quê? Presa. Hoje em dia, há uma luta grande pela questão da relação de casais do mesmo sexo, a relação homoafetiva. Então, hoje em dia, você vai a uma festa, você vê um homem beijando outro homem, uma mulher beijando outra mulher. No carnaval, normal. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, a rua Farm de Amoedo, normal que isso aconteça. E você vai passar, pode até estranhar, mas é normal, não é? Ou você não estranha, é adepto também, e por aí vai. Agora, se isso acontecesse há 40 anos,
O bicho pegava, não pegava? Era atentado violento ao pudor um homem beijar outro homem na rua. Era atentado violento ao pudor. Então, se isso acontecesse, o que a polícia fazia? Prendia. Prendia. Então, meu companheiro, através da literatura, não tem como o camarada não expressar aquilo que ele está vivendo. Então, é por isso que a gente deve entender o contexto ao qual aquele texto está inserido, para que eu possa entender aquela época, aquele costume, aquelas ideias e, de repente, não perpetuar erros do passado. Tranquilo? Então, vamos lá, ó. Agora, olha aqui, ó. Vamos começar a entender, basicamente, o que é uma linguagem literária e o que é uma linguagem não literária. Então, ó, a linguagem literária é conotativa. Utiliza figuras de palavras de sentido figurado, em que as palavras adquirem sentidos mais amplos do que geralmente possuem, que é aquele sentido utilitário. Na linguagem literária, há uma preocupação com a escolha e a disposição das palavras que acabam dando vida e beleza a um texto. Na linguagem literária, é muito importante a maneira original de apresentar o tema escolhido. Agora, quando a gente pensa nisso daqui, realmente é importante. Não é só escrever. Afinal de contas, a gente vai empregar fora do seu sentido utilitário. A gente vai empregar num sentido figurado. E é um texto que vai visar a uma arte, vai visar ao belo. Então, meu companheiro, o camarada, o poeta, o escritor, aquele autor daquele livro, ele não faz aquilo a esmo. Ele vai fazer uma seleção vocabular, ele vai fazer a escolha pelaquela palavra mais interessante, por aquele som mais interessante. Não é meramente uma palavra, é a grafia e a sonoridade. O João Cabral de Melo Neto costumava dizer que produzir para ele era exatamente 95% de transpiração e apenas 5% de inspiração. O que ele mostra com isso? Que o camarada que produz um texto, o camarada que produz um livro, o poeta, ele não é como antigamente as pessoas faziam. Ele não é um camarada que vai ser, impulsionado ali pelas deusas, deusa de não sei o quê. Não, não é assim. Ele vai trabalhar, ele tem que estudar, ele tem que escolher as palavras. Costumam dizer que o poema mais perfeito da literatura mundial é O Corvo, do Edgar Allan Poe. E é perfeito por quê? Porque ele calculou fonema por fonema. O que é o fonema? É a representação sonora de uma letra. Ele calculou fonema por fonema para realmente passar aquela sensação de angústia daquele texto, em que o corvo o tempo todo, agorento pra caramba, fica dizendo nevermore, nevermore, a pronúncia ridícula que eu tenho, nunca mais, ou seja, nunca mais o camarada vai ser feliz, tudo que o camarada quer de bom, nunca mais. Ele calculou fonema por fonema. Então é por isso que é muito importante a maneira como o camarada apresenta. Então não é um mero texto. Então já percebeu, opa, isso daqui é literatura. Foi escolhido para atingir ao belo. Agora, a linguagem não literária, ela é objetiva, ela é denotativa, preocupa-se em transmitir o conteúdo, utiliza a palavra em seu sentido próprio, utilitário, sem preocupação artística, geralmente recorre à ordem direta, em que eu tenho sujeito, verbo e complemento. Agora vamos entender isso daqui com mais calma. Como é que isso funciona em sua base? Eu tenho a linguagem denotativa e eu tenho a linguagem conotativa. A linguagem denotativa, eu tenho um amigo lá em Brasília, o Elias Santana, ele costuma dizer que é o único macete que presta. D de denotativo, D de dicionário.
Então, aqui é a linguagem dicionarizada, é aquela que é utilitária, é a linguagem real. Então, quando eu falo de denotação, eu falo de linguagem real, eu falo de linguagem literal. Fica de olho na nomenclatura para não dar mole. Quando eu falo de linguagem conotativa, eu falo de linguagem figurada, de linguagem literária. Linguagem literária. Ou seja, quanto mais conotativo um texto, mais literário. Então, ao utilizar um exemplo de linguagem denotativa, eu posso utilizar o seguinte, sei lá, comprei meio metro de pedra para construir um muro. Aí pensa comigo, a palavra pedra, ela foi empregada no seu sentido original ou um sentido a mais? No sentido original. O que é a pedra aqui? É um mineral. Para quem conhece um pouquinho de obra, é aquela famosa pedra-fogo, que serve para fazer o concreto. Então, pedra aqui ó, foi utilizada no sentido original, é um mineral. Agora, e se eu botar assim, ó? Bia é uma pedra em meu sapato. Pedra aqui, ó, é um mineral, é a pedra-fogo, ela está aqui no meu sapato, machucando o meu pé? Não. Ela é o quê? Ela é um problema na minha vida, um empecilho, alguma coisa assim do tipo. Então, na verdade, pedra aqui foi empregada fora do seu sentido original. Ela adquiriu outras nuances. Então, eu aqui utilizei uma linguagem conotativa, uma linguagem figurada, uma linguagem literária. Muito cuidado com isso, ó. Não confunda literária com literal. Literal é o sentido real e literária é o sentido figurado. Então, quando a gente fala de figuras de linguagem, a figura de linguagem ela é baseada em quê? Ela é baseada na linguagem conotativa. Tranquilo? Belezinha? Então, vamos lá, ó. Continuando nossa brincadeira aqui. Vamos tentar perceber como o Enem e também outros vestibulares vão trabalhar isso com vocês. Vamos tentar entender como é que eles vão fazer. Ó. Olha aqui um exemplo de texto. E a gente já vê, ó, de cara, aqui veio o texto. Veio para falar sobre a palavra amor. E olha só como é que mostra aqui, ó, a pronúncia. Não é amor, é amor, amor, com um som fechado. Então, ó, do latim, amore. Substantivo masculino. Tá vendo? Ó? Tem toda a informação aqui. Ó. Sentimento que predispõe alguém a desejar o bem de outrem ou de alguma coisa. Amor ao próximo, amor ao patrimônio artístico de sua terra, sentimento de dedicação absoluta a um ser, de um ser a outro ser ou a uma coisa, devoção, culto, adoração, amor à pátria, amor a uma causa, inclinação ditada por laços de família, amor filial, amor conjugal, inclinação forte por pessoa de outro sexo, geralmente de caráter sexual, mas que apresenta grande variedade de comportamentos e reações. Show! Ou seja, explicou todas as possibilidades da palavra amor de acordo com Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, ou seja, no dicionário, lá no Aurélio. Se é uma linguagem dicionarizada, isso daqui é um texto literário ou não literário? E aí, pensando numa outra explicação, é um texto conotativo ou denotativo? É um texto denotativo, é um texto não literário, é um texto que foi empregado com sentido utilitário. Até aí, show de bola, não é? Agora, olha o próximo texto.
lindo, por sinal, do Camões. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Fico todo arrepiado quando eu escuto um negócio desse. Então, ó, se liga só. Aqui, a palavra amor foi utilizada como foi utilizada no dicionário? Não, ela adquiriu outras nuances. Então, o que é o amor? É um fogo que arde sem se ver. Então, ele basicamente aqui, ele faz um processo de comparação a priori. Ele faz uma metáfora. Porque o que é a metáfora? A metáfora, assim como no exemplo de Bia é uma pedra em meu sapato, a gente pega a palavra e emprega fora do seu sentido original, basicamente através de comparações. A metáfora é a principal figura de linguagem. E o que é uma metáfora? É uma associação entre termos distintos, ou seja, uma comparação sem um nexo comparativo como. Então, quando eu digo que Clara é uma flor de menina, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma comparação entre Clara e a flor, para fazer aquela associação que é bonita, que é cheirosa, que é delicada. Quando eu digo, por exemplo, que o Thiago Nunes é um porco, eu estou fazendo uma metáfora. Mas se eu falar que o Thiago Nunes come como um porco, eu estou fazendo uma comparação. Nós teremos aqui uma aula voltada apenas para essa relação das figuras de linguagem, tá? Até mesmo porque isso vai ser cobrado na sua prova. Aí, ó, perceba, além dessa associação, ainda há um momento de oposições, que muitas das vezes o aluno confunde e pensa que é uma antítese, mas aqui nós estamos trabalhando o paradoxo, que até tem um valor de oposição, mas é uma oposição impossível. Quando o camarada diz que o amor é fogo que arde sem se ver, que é ferida que dói e não se sente, que é um contentamento descontente, que é dor que desatina sem doer. Como é que pode ter uma dor que desatina sem doer? Isso é impossível. Então isso é um paradoxo. Agora, é ou não é fácil entender quando um texto é literário e quando o texto é não literário? Gente, isso é muito fácil. E é exatamente assim que vão trabalhar com vocês. É só você não se desesperar, meu querido e minha querida. Então, olha aqui algo a mais que eu preparei para nós. Definir literatura não é tarefa simples, porque para que ela serve, então, é pergunta imensamente pretensiosa e irrespondível. Serve para emocionar, para provocar, humanizar, desumanizar, contestar, refletir. Como diria Drummond, lutar com palavras é a luta mais vã. Portanto, demos voz a quem é de direito. A vida só é possível reinventada. Ando sol pelas campinas e passei a mão dourada pelas águas, pelas folhas, tudo bolhas que vêm de fundas piscinas, de ilusionismo, mais nada. Então, meu companheiro, a gente vai além. Então, além da literatura ser a representação de uma sociedade, porque a literatura não é só a representação de um homem, é a representação de uma sociedade. Quando você pega um texto dos anos 30, esse texto provavelmente é diferente de um texto dos anos 50. Provavelmente, este texto dos anos 50 vai ser diferente de um texto atual. Por quê? Porque é a representação de uma sociedade. É como aquele autor, aquele artista enxerga a sociedade na qual ele está inserido. E isso é extremamente importante. E além disso, ainda tem a questão do belo, tem a questão da emoção. E a emoção, ela permeia aí no nosso cotidiano. Quem nunca se emocionou ao escutar uma bela música, ao ver um belo filme, ao olhar uma pintura? Quem nunca se emocionou ao ler um texto? Quem nunca? Eu lembro o texto que eu chorei demasiadamente quando era adolescente, quando eu li. Foi Édipo Rei, né, a tragédia grega. Chorei demasiadamente. Demasiadamente. Mas
Na época, se alguém perguntasse, né, adolescente, né, moleque, não posso dar mole, não chorei, não, tá maluco, chorei, com a lágrima escorrendo, não, chorei o quê? Mas chorei muito, eu choro até com propaganda de margarina, meu companheiro, sou extremamente emotivo, não é à toa que fui fazer letras, tá? Então, continua observando aqui agora as possibilidades que a literatura nos dá. Então, ó, quem faz um poema, abre uma janela, respira. Tu que estás numa cela abafada, esse ar que entra por ela, por isso é que os poemas têm ritmo. Para que possas profundamente respirar, quem faz um poema, salva um afogado. Mário Quintana. Olha que bonito isso. O que ele está mostrando com isso? Ele está mostrando que às vezes o camarada, ele está, vamos falar, na merda. E ao ler um texto, aquilo modifica a sua vida. E isso faz todo sentido. Quem nunca passou por isso, um dia passará. Às vezes você vê um comercial, um filme, uma reportagem, lê uma propaganda num outdoor, ou simplesmente pega uma poesia que toca, e aquilo dali já muda o seu dia. Às vezes um mero bom dia já muda o seu dia. Então, o texto, ele tem muita importância. Muita importância. Temos a arte para que a verdade não nos destrua. Olha só, Friedrich Nietzsche. E é uma verdade. Então, para que a gente tem a arte? Para que a verdade dura e crua, essa noção da violência que tem o ser humano, não seja capaz de nos destruir. Ou seja, o momento em que a gente está ali diante da arte, é um momento em que a gente escapa da realidade nua e crua, é uma válvula de escape, é um momento catártico, é um momento de identificação e de alívio. Então a arte serve para salvar o camarada, para salvar uma sociedade. Olha o texto do Fernando Pessoa, uma frasinha dele. A literatura, como toda arte, é a confissão de que a vida não basta. Ou seja, o homem, eu, você que está em casa, qualquer pessoa, o ser humano, ele é vasto, repleto da noção de incompletude. A gente nunca está satisfeito. E isso é importante, isso é bom. A gente sempre quer o quê? Sempre quer mais, sempre quer conquistar coisas novas. A vida, o cotidiano, abrir portas, comprar o pão às 6 horas, isso não nos basta. A gente quer sempre o quê? Quer sempre mais. E é por isso que a literatura vem para nos auxiliar. Tranquilo? Olha a próxima aqui da Clarice Lispector. Milhares de pessoas não têm coragem de, pelo menos, prolongar-se um pouco mais nessa vida desconhecida, que é sentir-se, e preferem a mediocridade. O que é mediocridade no seu sentido, né, estrito? É aquilo que é médio, é o homem mediano. Por exemplo, na escola, o camarada que, por exemplo, na escola a média é 5, o camarada tira nota 5 sempre, ele vai passar de ano, mas ele é um medíocre, porque ele se acostuma. E muitas pessoas se acostumam. E você pode se acostumar? Não. E a demonstração disso já é o fato de você estar aqui assistindo a essa aula, porque você quer algo melhor, você quer fazer uma faculdade, você quer adquirir conhecimento, e conhecimento é importante. Conhecimento não é para aprender, não, é para compartilhar. E aí, meu companheiro, olha a próxima aqui, ó, do Guimarães Rosa, que particularmente eu adoro. Em meus textos, quero chocar o leitor, não deixar que ele repouse na bengala dos lugares comuns, das expressões acostumadas e domesticadas. Quero obrigá-lo a sentir uma novidade nas palavras. Meu companheiro, Guimarães Rosa é sensacional. Grande Sertão Veredas, o camarada começa com a palavra nonada. O que é nonada? O camarada, quando está lendo, ele fica louco. O que é isso? Meu irmão, o Guimarães Rosa, ele representa o sertão, ele representa o vaqueiro, ele representa o camarada que é inteligente não porque estudou numa faculdade. Ele mostra que a noção de inteligência e cultura
cultura acadêmica em nada tem a ver. Ou seja, o camarada pode ser um doutor e ser uma anta. E o camarada pode ser um analfabeto de pai e mãe e ser um homem extremamente inteligente, sensato. Guimarães Rosa é sensacional. Agora aqui, ó, olha o Freud. Seja qual for o caminho que eu escolher, um poeta já passou por ele antes de mim. Afinal de contas, nós, com tanta coisa para fazer no nosso dia a dia, ficamos com nossos olhares viciados. As coisas ficam comuns. A gente não enxerga com exatidão o mundo. E o poeta, ele olha para as coisas como se fosse pela primeira vez. Tem aquele olhar de criança, aquele olhar, ó, atento, limpo para o mundo. E, gente, o objetivo é também ser assim. E é por isso que o Freud diz que se ele vai passar por um local, antes um poeta já passou. Também porque o camarada, ele vive daquilo muitas das vezes, então ele tem já um olhar apurado. Agora aqui, ó, Fernando Pessoa, sensacional. Ai, que prazer não cumprir um dever, ter um livro para ler e não o fazer. Ler é maçada, estudar é nada. O sol doira sem literatura. Então, meu companheiro, o que você percebeu aqui? Você percebeu que a literatura é algo importante. Então, quando alguém te perguntar para que serve a literatura, você não vai mais responder que não serve para nada. No final das contas, para que realmente serve a literatura? Para várias e várias coisas. Para nos tirar da ignorância, para mostrar como nós estamos inseridos no mundo. É a representação do ser humano. Olha só a importância. A forma mais complexa de conhecimento, porque você passa a entender não apenas um sistema econômico, não apenas um sistema político, mas você passa a entender o homem. E o homem é muito complexo para ser entendido, não é? E só através da literatura que você vai conseguir. E aí é o seguinte, meu companheiro, para a gente manter algo que dificilmente vocês conseguem numa videoaula, dificilmente o aluno vai conseguir isso, um contato maior com o professor. Eu falei, caramba, eu estou com um projeto agora muito bacana, que eu estou indo às cidades, né, com alguns amigos, ministrar aulões. Poxa, a primeira cidade que eu fui agora foi a Brasília, super bem recepcionado, sabe, um carinho enorme. Agora, nem sempre eu vou poder ir ao local, né, ao local onde você mora. E aí, às vezes, a gente perde essa noção do feedback. O que eu preparei? Eu preparei umas perguntas que eu não vou responder. Você vai entrar em contato comigo e a gente vai trocar uma ideia. Porque esse é o objetivo. Professor é isso, professor é aluno. A gente tem que manter essa relação. Então, a gente vai começar a trocar uma ideia. Pô, professor, o que você acha disso, coisa e tal? Pô, eu penso isso. Então, qual é o dever de casa? Você vai me responder estas perguntas. Primeira, em que se assemelham um pintor, um músico e um escritor? Segunda, um texto literário pode ser produzido com palavras simples do dia a dia? Por quê? Terceira, que tipos de realidade o escritor pode expressar em sua criação literária? Quarta, você acha que a literatura é importante? E por quê? Quinta, você já leu alguma obra ou algum texto literário? Cite o autor, o nome da obra e o assunto. E aí eu vou dizer um negócio para vocês. Vale a pena. Se ainda não leu nenhuma obra, vamos tentar pelo menos os clássicos que são cobrados aí na nossa prova. E a última pergunta. Aponte algumas diferenças entre a linguagem literária e não literária. Para que isso? Para que eu também possa te conhecer um pouquinho mais, tranquilo? Vamos tentar manter esse contato. É só falar comigo pelo Facebook, Sidney Martins, eu sou o primeiro que aparece, ou então pelo meu e-mail, sidneyclassea@gmail.com. E como mensagem final, meu companheiro, você não é o derrotado quando perde, você é um derrotado quando desiste. E eu não quero ninguém aqui desistindo. Ah, professor, meu sonho sempre foi fazer direito. Mas, caramba, eu estudei num colégio muito ruim. Eu acho que eu vou tentar, sei lá, qualquer coisinha. A menor média que tem ali, eu vou tentar. Meu parceiro, se o teu sonho é ser um advogado, um juiz federal,
caia para dentro, estude. Se o teu sonho é ser médico, se você pode sonhar, você pode conseguir. Então, meu parceiro, eu não quero moleza, é só você ter organização. Organização e vontade. Se você tem vontade, você consegue. É só pensar, por exemplo, no jogo de futebol. Sempre quem é mais habilidoso vence? Não. Vence quem tem mais vontade de vencer. E se você tiver muita vontade de vencer, pode ter certeza que você vai conseguir o teu objetivo. Tranquilo? Então, ó, avaliar a aula, porque é extremamente importante. Eu sei que a aula de literatura é um pouquinho mais subjetiva, mas hoje foi uma introdução. Hoje foi um primeiro momento. E futuramente a gente vai trabalhar outros processos, vai entrar nos autores, porque é importante a gente estudar o Machado de Assis, é importante estudar o Guimarães Rosa, é importante estudar os autores que vão ser cobrados na tua prova do Enem. Tranquilo, meu companheiro? Então é isso. Ide em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Fala, galera, gostou da aula? Curta e compartilha.